paz a todo o povo de Deus. Que manhã abençoada, mais um dia que fez o Senhor para nós, mais um domingo, né? E nos permitiu, né? Gostaria de cumprimentar aqui ao pastor Manuel Evaristo, nosso pastor, nosso SD. Gostaria de estar cumprimentando ao pastor Valceir, a irmã Glaucia, que nos proporcionou estar aqui nessa manhã trazendo essa palavra, né, a todo o povo, a toda a liderança, um domingo abençoado para vocês. Que esse domingo seja um domingo de crescimento, um domingo de conhecimento, um domingo de louvor, um domingo de alegria na presença de Deus, né? Quando nós falamos em EBD, e nós estamos inseridos na EBD, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de sabedoria, a gente está falando de crescimento, né? Então, a EBD tem a ver com o conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aonde a palavra de Deus chega, né, ela é luz. A escuridão, as trevas vão embora. A ignorância vai embora, porque o conhecimento da palavra de Deus chegou. A Bíblia diz, crescei na graça e o que mais? No conhecimento. Não é só no poder, não é só na graça, no favor imerecido. Eu também tenho que conhecer em Deus e conhecer as Escrituras. E nós vemos em Mateus 22, 29, Jesus disse que o quê? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E em Oséias 4, 6, né, o meu povo, Deus diz assim, ó, o meu próprio povo, Deus está falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, e aonde que a gente adquire esse conhecimento? Essa luz que nós falamos, esse conhecimento, essa sabedoria, é na palavra de Deus. E a palavra de Deus e a EBD, né? A EBD é uma ferramenta poderosa de conhecimento, de esclarecimento, esclarecedora para todo o povo, para crescimento, para galgar, né, níveis de conhecimento de Deus maiores. Isso é muito importante. Então a EBD está de parabéns, promovendo esse tempo e eu gostaria de parabenizar a Glaucia também com todo esse fervor, esse empenho, né? E eu gostaria de estar fazendo uma oração nessa manhã para que Deus venha a fortalecer a nossa vida e estender o nosso entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua filha que está aí do outro lado, nesse computador, nesse notebook, nesse celular, Senhor, está podendo participar aqui da EBD, da Igreja Metodista Wesleyana nessa manhã. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecer e aquilo que a gente não consegue, meu Deus, passar, o Teu Espírito Santo venha revelar o oculto e o escondido. Meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Queridos, nós temos um tema aqui. O tema fala sobre cuidado mútuo na prática do amor, né? A prática do amor. Então, o texto colocado chave que foi falado aqui pra gente é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. O apóstolo Paulo, ele diz assim à igreja de Corinto, né? Ao povo que havia nessa igreja, o apóstolo Paulo diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais, um cuidando dos outros. Então são duas questões aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, não tem que ter divisão do corpo, pelo contrário, tem que ter o cuidado cuidando um dos outros. Então, como o tema hoje fala sobre o cuidado mútuo na prática do amor, a gente está dentro disso daí e a gente pode ver o contexto. Por que o apóstolo Paulo falou sobre isso? No capítulo 12, do versículo 12, que é o contexto desse texto passado para nós, o apóstolo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, mas assim é Cristo também. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, os membros em si, eles não fazem um corpo na sua individualidade, mas os membros juntos formam o corpo de Cristo.
Interessante isso, né? Então, aí no versículo 14, ele continua dizendo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se todo o corpo fosse olho, e se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria as outras funcionalidades? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E se fosse ouvido, aonde estaria o nariz? Aonde estaria o paladar? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um dele como Deus quis. Né? Você foi colocado, né, no local onde Deus quis que você estivesse. E a melhor vontade que a gente tem que estar é dentro da vontade de Deus. Minha irmã, meu irmão, você nessa manhã que está aí do outro lado, parece até com um olhar humano e técnico que a sua função ela é pequena demais, mas o menor corpo completa todo o corpo de Cristo. Independente se você é da cozinha, se você é da intercessão, se você é da pregação, se você é do louvor, se você é da coreografia, não importa a parte que você faz, a sua função e o seu ministério. O que é importante é que você é uma somatória de uma coisa que nós chamamos que é o corpo de Cristo, que é o organismo vivo, né? Então, isso é muito importante. No versículo 22 ele diz assim, antes os membros do corpo que parece ser o mais fraco são os mais necessários. Né? Que você acha que a sua função é frágil e fraca, o apóstolo Paulo está dizendo que são as mais necessárias. Então esse é o contexto para a gente entender como que se aplica o cuidado. A gente tendo esse entendimento que todos são importantes, a gente já está tendo cuidado, já está zelando e tendo cuidado com amor. Né? Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, ele caminhando dentro dessa linha de raciocínio, ele no capítulo 12, ele começa a falar argumentos, no capítulo 12, sobre os dons e ministério, dons espirituais, aqueles dons de curar, dons de profecia, dons de línguas, dons, enfim, de milagre. Ele começa a falar sobre tudo isso, fazer caminho para exaltar o maior dom, que é o dom do amor. No capítulo 13, ele fala sobre amor de uma forma assim, maestral, né? O apóstolo Paulo, ele fala que ainda que eu tivesse, no capítulo 13, 1, diz, ainda que eu tivesse que falasse língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e o conhecimento dos mistérios, todo conhecimento, ainda que tivesse o dom da fé. Então ele começa a falar sobre, ainda que tivesse tudo isso, mas se não tivesse amor, e depois no finalzinho ele diz, porque tudo isso passa. O que é isso? Isso que impressiona o homem, que é o dom de milagre, que é os dons sobrenaturais, metafísico, tudo isso vai acabar. No reino de Deus tudo isso acaba, mas o amor não. O amor permanece para sempre. Né? Que é o maior dom. Então, quando a gente está tratando de outras pessoas e de outras vidas, nada melhor do que tratar dentro do maior dom, que é o dom do amor, do cuidado mútuo, né? Como é o tema dessa manhã. Né? Então, quando a gente fala sobre cuidado mútuo na prática do amor, nós temos um desafio. E diante da pandemia que nós estamos vivendo e passando nesses dias, né, com o corona, com tudo que a gente está... É um desafio para nós, a questão de cuidado. Eu gostaria de citar aqui 4 elementos e aqui sintetizar de uma forma rápida e concluir as minhas palavras. Só mais um minutinho, né? E somos desafiados nesse tempo para praticar o cuidado mútuo, como é o tema dessa manhã, com a prática do amor. Primeiramente, primeiro ponto que eu gostaria de frisar aqui é sobre o cuidado social, né? O cuidado social, a inclusão social e o cuidado social. E para falar do cuidado social, nós temos uma figura na nossa igreja que trabalha muito bem, graças a Deus, é o Júnior, que trabalha com muito maestria no cuidado social. E nós vemos em Atos capítulo 2, 45, depois que teve a efusão do Espírito Santo, né, a questão dos dons espirituais, a manifestação do poder de Deus ali, em Atos 2,45, diz que eles começaram, eles dividiam e eles viam a necessidade que cada um tinha.
para poder suprir. Repartiam com todo segundo, cada um havia a sua necessidade. Então, ali a igreja primitiva, depois que eles receberam esse poder, não ficaram só no poder não, agora foram partir para o cuidado mútuo, para abraçar com amor, para manifestar através de atitude e de obra, porque a Bíblia diz que não amemos somente de palavra não. Filhinho, não amemos de palavra, mas amemos de verdade. Como que eu amo de verdade? Quando eu pratico a obra social, quando eu sou uma igreja inclusiva, quando eu não excluo as pessoas, quando eu não deixo ninguém de fora, né? Nós vemos John Wesley, que é o nosso fundador, vamos dizer assim, do metodismo wesleyano, né? Ele tinha um clube chamado Clube Santo, onde era uma equipe montada, é tipo um Gessel, né? Era um grupo formado por ele, mesmo ainda estando na igreja anglicana, no anglicanismo, esse grupo seleto do John Wesley, que estava ali, ele visitava os hospitais, visitava cadeias, os pobres, com serviços sociais, né? Exemplo para nós. Então, se nós dizemos que somos metodistas, wesleyanas, nós temos que ter essa prática do John Wesley e temos que ter a prática da igreja primitiva, que via e revia as necessidades que cada um tinha, né? Então, é um desafio para nós, incluir sempre uma igreja, principalmente dentro da igreja, quando chegar uma pessoa nova, né, dentro do reino, a gente sempre está incluindo, nunca deixando aquela pessoa se sentir um peixe fora d'água, mas que todos possam se sentir que estão como um peixe dentro da água, no mesmo barco que é Cristo Jesus. Amém, queridos? E o segundo ponto, que é o cuidado com amor, e que faz parte de uma igreja que pratica o cuidado mútuo, né, com amor, e que é um desafio para nós hoje, que essa pandemia, com tudo que nós estamos atravessando, tem dificultado e tem agido nessa área tremendamente, que é a questão econômica, a questão financeira. Na nossa geração, no nosso tempo, eu acho que nunca houve uma coisa que abalasse tanto como que isso que nós estamos vivendo, aplicado à economia, aplicado ao desemprego, aplicado, né, as pessoas agora nesse exato momento estão passando fome e no nosso próprio município, né? Então é um desafio, pais e mães querendo trabalhar para dar suporte dentro de casa e ainda tem que praticar, né, ficar em quarentena, ou manter os filhos com fome. Como que fica essa situação? Não vai trabalhar, outros estão sendo desempregados. Olha o problema econômico associado e o desafio para nós, como igreja, para poder dar esse suporte, né? Sustentar, e que Deus venha despertar e nos dar condição, né, para fortalecer, para trazer uma palavra. Se não tiver condição financeira de poder ajudar, vamos trazer uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, né? E isso é importante. Os pesquisadores, segundo algum comentarista, diz que o Brasil vai demorar de 5 a 7 anos para poder se recompor, reaver na parte econômica. Não sei se isso é verdade, mas são cálculos, né? Empresas fechando, comércio fechando, o desemprego aumentando. É desafiador para nós dar esse suporte de sustentabilidade das pessoas que estão chegando com as necessidades, não só na parte da social, de inclusão, como na parte financeira, quando nós temos condição. E isso se aplica, né, até mesmo dentro da igreja. Agora, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, partindo do princípio dessa crise que se instalou, né? Então, meu irmão, se você tem essa condição e se você pode, contribua com seu dízimo, contribua com a sua oferta, seja participante do reino de Cristo para ajudar. A igreja tem uma dívida, tem uma despesa, é verdade, e dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que Deus te proporcionar, você pode ajudar, sim, tenho certeza disso, não só a própria instituição, a igreja, como também irmãos, na
sua casa, na sua família. Se você pode, você seja um abençoador em nome de Jesus, que para isso que nós fomos chamados, né? Para ajudar e dar esse suporte em nome de Jesus. O outro, nós falamos sobre o cuidado mútuo, na parte social, na parte econômica, e também tem a parte emocional, né? Que também é uma situação que antes mesmo da pandemia vem aumentando muito a questão das doenças psicossomáticas, né? As doenças psicossomáticas, né, têm se instalado ainda mais com essa situação que se agravou mais ainda, aonde o medo, né, tem apavorado, a pressão, o pavor tem provocado doenças, né? A depressão, a falta de ar, né? Os traumas tem tomado posse da sociedade das pessoas, e a gente está aqui para poder orar e profetizar a vida e declarar a bênção de Deus, né? Declarar a bênção de Deus. Eu tenho certeza, nós somos igrejas e fomos chamados, somos tirados de dentro para fora, né? Não só dentro das quatro paredes, mas vamos fazer a obra também lá fora. E somos chamados para isso, para tratar essas áreas, né, aonde o diabo tem embarcado, principalmente nessa parte aí também emocional, e tem se aproveitado do medo, do pavor, né, e da pressão e da politicagem que está acontecendo com tudo isso. E nós somos chamados para orar e para abençoar e declarar vida e abençoar, né, a vidas. Temos certeza disso. Então a questão do cuidado emocional também faz parte do cuidado mútuo, né, com a prática do amor. E o último, para a gente terminar aqui, é a questão do cuidado mútuo. O último ponto é o cuidado espiritual, que aí, né, a gente sabe que não adianta ter o emocional bem, o economicamente bem, profissionalmente bem e socialmente bem, em todos os setores, se o espiritual está abalado. Se não tem o espiritual, a regra, na verdade, começa pelo espiritual, né? Então, eu sei, queridos, né, que na verdade o templo é bíblico, a igreja é bíblica, e Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, e o apóstolo Paulo disse para a gente não deixar de congregar, né? Mas eu não posso colocar isso como um talismã na minha vida, aonde se eu faltar uma semana, ou 15 dias, ou um mês, a minha vida espiritual acabar. Deus está provando vidas e pessoas com essa pandemia para ver se você realmente está firmado na fé, se você realmente está em Deus, qual é a sua identidade em Cristo. Nós somos chamados para abrir os olhos de pessoas que estão cegas, precisando, e sabendo que mesmo que ela possa não ir um domingo ou uma quinta-feira, ela tem a identidade dela em Cristo, ela é salva, tem um reino que espera, tem um Deus, tem um Senhor. Então eu tenho que saber, há uma luz em ti, meu irmão. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter essa identidade, ter essa convicção, né? E a parte espiritual, elas têm que estar acesa dentro de nós. O fogo do Espírito tem que estar aceso dentro de nós. E a gente tem que passar isso para outros, né? E passar isso para outros. Que isso é um cuidado mútuo. A gente zelar pela parte espiritual da igreja, né? E com prática do amor. A gente vê aqui o seguinte: Jesus, ele disse para os discípulos: e aí, vocês, eu conjecturando aqui, né, parte daquilo que o texto expressa, ele disse: e aí, aqui, vocês vão me deixar também? Vocês vão me abandonar? Era o momento que tinha alguns abandonando a Jesus, e Jesus virou e falou: e aí, vocês também vão me abandonar? Pedro, que tinha luz, que sabia, que tinha identidade em Cristo, ele toma a palavra e diz: para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Olha só, a afirmação de Pedro: para onde, Cristo? Para onde, Deus, nós iremos, se só tu, o meu sustento, a minha vida vem de ti? Isso é importante demais. Então só faz isso realmente que está alinhado
e aceso pelo fogo do Espírito, pela graça de Deus. Bom dia, paz do Senhor a todos, paz do Senhor, igreja. Estamos mais esse domingo reunidos na EBD, né? Nós hoje temos um assunto que diz muito respeito a esse momento, né? Que estamos aí em quarentena, estamos passando esse isolamento social e muitas pessoas precisando de ajuda, até mesmo a igreja. O assunto de hoje fala assim, né? O título é Cuidado Mútuo, a Prática do Amor, né? Um dos privilégios em ser cristão está no fato de convivermos numa comunidade de pessoas mutuamente responsáveis pela vida um dos outros. Uma coisa importante que Jesus Cristo nos ensinou e que devemos praticar é cuidar um dos outros. Assim como o mestre lavou os pés dos seus discípulos, simbolizando unidade, comunhão, cuidado, amor, intimidade, devemos nos preocupar uns com os outros, como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Espero que muitos tenham se cedido aí, ajudar uns aos outros mutuamente, principalmente nosso lar, nossa casa. Começamos o exercício em casa, né? E o versículo-chave, né, para esse dia, para essa lição, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Fala assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Uma lição passada nós já falamos sobre o Espírito Santo, né? Lemos sobre Paulo escrevendo a carta a Coríntios, e ele tentava auxiliar ali na tentativa de restabelecer, né, o padrão moral da igreja, né, e também a praticar, né, corretamente as doutrinas, tendo como base os ensinamentos do Senhor, né? Além disso, Paulo deixa claro que os cristãos devem ser firmes na obra do Senhor, pois todo esforço a ele é necessário, e não é em vão. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Espero que estejamos vivendo assim. Estamos aí todos os dias nos comunicando, falando da palavra de Deus, nos ajudando mutuamente, mas que temos também que praticar o amor. Estamos no mês da família, no mês de maio, para os casados, né? Nós podemos trazer essa palavra direcionada aos nossos relacionamentos, né? Que nos traz a entender um pouco mais o que é a igreja que nos é apresentada. Amém? Também o objetivo da lição é apresentar o cuidado mútuo como marca da Igreja de Cristo. Nós temos também a leitura devocional que fica em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Eu deixo para os irmãos depois estar lendo. Vou ler só o primeiro versículo, que fala: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, no entanto, não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. É interessante isso, né? Que graças a Deus, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe da dedicação de cada um, sabe justamente sobre essa palavra que estamos hoje tratando, cuidado mútuo e a prática do amor. Podemos ter cuidado com o outro, né? Eu ouvi a pregação do presbítero Diogo, falava sobre nós sermos bons, não quer dizer que nós estamos dentro do padrão de ser cristão, porque a palavra é clara que fala que nos leva à salvação é fé, fala sobre fé, e fala quando tudo isso, se nós não tivermos amor, nada seríamos. Então temos duas situações, né, que esse cuidado é um cuidado com fé, com respeito ao outro, de resgatar, né, de trazer vida ao outro, como assim nós temos em Cristo Jesus, e a prática do amor, né? De fazermos isso com dedicação, né? Isso é uma questão, né? Muito particular,
mas também, falando como igreja, é algo que temos que ter bastante clareza quanto a isso. Temos que observar bem as Escrituras. Porque ainda que eu venha falar aqui hoje, nesse dia, mas precisamos conhecer a palavra de Deus, de forma a nos auxiliar, a não nos perdermos no nosso entendimento. Ok? O primeiro ponto fala sobre tenham igual cuidado uns pelos outros. Será que temos tido isso? Esse igual cuidado? Será que temos retribuído quanto a isso? Nós como casais, será que temos feito desse jeito? Eu digo eu em particular que algumas vezes tenho bastante dificuldade, mas tenho ainda conseguido a voltar, a refletir e fazer por onde contribuir aquilo que recebo da minha esposa e fazer assim o mesmo por ela. Né? Isso é um aprendizado, um exercício que podemos levar para a igreja. Ainda a nossa insatisfação muitas vezes nos traz transtorno, mas temos que compreender, né, que temos que ter amor, compreender uns aos outros mutuamente. Vamos mais à frente falar, a igreja é a família de Deus, e a essência desta família é o relacionamento entre os irmãos, e é por isso que o salmista expressou, quão bom, suave e agradável viverem unidos irmãos, Salmo 133, para os irmãos poderem refletir. E eu trago como exemplo para a igreja, como uma pessoa que tinha esse cuidado da igreja de fazer, se dedicar, cuidar, né, dos outros, Timóteo, um jovem pastor grego, filho de um homem grego e de uma mulher judia. As pessoas, né, geralmente buscam freneticamente aquilo que interessa a elas e esquecem que a palavra ensina que devemos buscar os interesses de Cristo, pois é isso que Paulo ensina ao pessoal de Filipos, pois todos buscavam seu próprio interesse e não os de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,21. Timóteo não visava seus próprios interesses, mas cuidava do outro, né? Ele fazia por onde não ser uma pessoa interesseira, a questão de ser um utilitarista daquilo que ele fazia para o outro e receber algo assim bem favorável a si mesmo. Nós também temos como exemplo também o Barnabé, né? Um cristão que investiu sua vida em cuidar de outras pessoas. Interessante, Barnabé é o único homem da Bíblia chamado de bom, em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. E ele está investindo recursos financeiros para abençoar pessoas em Atos 9, 27. E ele está investindo na vida de Saulo, né, Paulo no caso, quando todos os discípulos fecharam-lhe a porta. Isso acontece de vez em quando, né? A gente cria julgamentos e deixa outro de fora, mas Barnabé viu Paulo, né, agir com o poder do Espírito Santo, pregar a palavra. E então ele deu o apoio a Paulo. E mais à frente, né, mais tarde, encontramos também Barnabé investindo na vida de João Marcos, quando houve aquele conflito entre ele e Paulo a respeito de Marcos. Ele resolve então partir junto com João Marcos, para pregar o evangelho, que está no livro de Atos, capítulo 36 e 39. Isso é um exemplo, né, dos discípulos, dos apóstolos, de alguns que contribuíram para a igreja, né, fazendo esse esforço para cuidar do outro, né, ter esse cuidado, né. Então nós também estamos aqui, né, falando sobre o que necessitamos. Todos necessitamos um dos outros. É um ponto-chave, né, que Cristo nos deixou bem claros quanto a isso. E nós, por causa de orgulho, da vaidade, da autossuficiência, de um coração soberbo, nos impedimos de nos aproximarmos de Deus, não conseguimos nos aproximarmos talvez de nossos irmãos. Por quê? Muitas vezes, quando somos alcançados pelo Evangelho, despertamos, né, nas questões que muitas vezes tínhamos dificuldade para estudar, dificuldade para trabalhar, dificuldade de fazer as coisas que é certa, verdadeiras, que Deus nos revela, né, que temos que sustentar para o sol no nosso rosto. Se você quer com força, você vai buscar, e a gente passa a deixar de ser vítima
e passamos a ver o cuidado de Deus sobre nossas vidas. E quando nossa fé, nós colocamos ela em ação, ela transforma nossas vidas. E tem vezes que nós esquecemos do início, né? E quando estamos numa posição melhor, achamos que tudo aquilo era só para nós mesmos. Deixamos de cuidar um dos outros, passamos a ter vaidade de escolher aquele que vamos estar junto, né? Nos preocupamos mais conosco mesmo e deixamos um pouquinho a igreja de lado. Por isso que estamos nesse assunto, que é o cuidado mútuo e a prática do amor. Temos que continuar tendo amor. Lembramos de onde começamos e onde chegamos. Sabemos que foi Cristo que nos ajudou, cuidou de nós. E nesse momento estamos em de grandes dificuldades, temos que entender isso e procurarmos ajudarmos uns aos outros. Colaborar, contribuir na palavra, nas reuniões, para que possamos estar sempre avivados e entendidos da palavra de Deus. Né? Também, até a questão, né, que podemos falar também, até citar Lucas, capítulo 10, de 25 a 37, foi falado até por Lucas, né, outro dia, numa palavra, e ele fala que aqueles passaram, não sabia quem era teu próximo, e assim acontece conosco quando nos colocamos cheios de orgulho e vaidade, né, e autossuficiência, nos afastamos de tudo isso, para a gente já não faz muita diferença, mas temos que ter esse cuidado, por isso estamos aqui hoje reunidos nesse domingo para falarmos de algo importante para nossas vidas. O ponto 2 vem falar sobre cuidar um dos outros, né? Fala, cuidar é tratar, alimentar, confortar, ensinar, zelar, acompanhar, encorajar. Cuidar tem a ver também com provisão e proteção. Há uma conexão com encorajamento. Deus nos chamou para exercer o cuidado mútuo. Aí faz lembrar aqui nosso irmão Júnior, que tem feito já a sua ação, ele dedica seu tempo a isso, conforta corações, mas precisamos nós contribuirmos para que ele continue a ação e dando também do alimento. Nós temos que lembrar disso, tem alguém agindo, mas precisamos contribuir para que a igreja continue fazendo a sua ação social. Amém? A questão também de se permitir ser cuidado pelo Espírito Santo. Nós temos que ter, né, esse zelo para que possamos também cuidar do outro. Né? Então vamos lá na experiência de Felipe com o eunuco, vemos o Espírito do Senhor, né, falar com ele, um anjo guiar o seu servo para cuidar de outro. E fala, dispõe-se, vai até, né, ao lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Então ali no Atos capítulo 8, versículo 26, fala sobre isso. Então o que eu vejo disso? Ele vai ao deserto, questionou um pouco, mas ele chega ali e escuta o eunuco lendo o livro de Isaías e ele faz uma pergunta. Entendes o que está lendo? E ele diz, como poder entender ou compreender se não tem quem me ensine? E hoje nós estamos aqui justamente para nos ajudar quanto a isso, né? E é algo de importância, porque alguns na igreja têm ficado meio soltos, encaixados, como uma peça de quebra-cabeça que ainda não sabe aonde ser colocado. Eu trago aqui também até, né, nosso círculo de amizade que é necessário. Fala assim, incluir em nosso círculo de amizade é trazer o outro para participar do nosso estilo de vida. Ler a Bíblia, oração, estarmos juntos compartilhando as coisas da igreja, para cada dia mais sairmos fortalecidos, para não sermos enganados, ficarmos perdidos. Sempre que oramos um pelos outros, estudamos a Bíblia juntos e realizamos tarefas em equipes. Estamos cuidando da saúde da igreja, o corpo de Cristo, fortalecendo cada dia mais, nos motivando a seguir, né? E quantas as pessoas em nosso meio estão parecendo uma peça de grande quebra-cabeça, sem conseguir se encaixar, ser útil ou participar da vida da igreja. Tais pessoas precisam ser ajudadas e trazidas para o nosso convívio cristão. Para que nós venhamos protegê-las de quê? Das falsas seitas, das falsas doutrinas. Por isso eu faço lembrar o que Felipe pergunta ao eunuco,
que ele responde, né? Na pergunta ele fala, entende o que está lendo? E ele diz, como poderei entender que eu não tenho quem me explique, quem me ensine, né? Então nós estamos aqui hoje fazendo esse papel, apenas não estarmos juntos para estarmos levantando alguns assuntos, algumas discussões, para aprendermos mais, interagirmos mais e sairmos cada dia mais fortalecidos. E fala assim, desde o princípio que o maligno, através da mentira, procura destruir a verdade. A Bíblia diz que há um único Deus verdadeiro, João 17:3, cuja palavra é verdade, João 17:17, mas o pai da mentira é o diabo, nunca se firmou na verdade e vive a semear nos corações dos homens novas ideias, conceitos e seitas como propósito de afastar o homem da presença de Deus. Há muitas pessoas confusas e com pensamentos errôneos dentro de nossas igrejas. Precisamos ser acompanhadas, estabelecidas em sua nova caminhada cristã. Então, nesse momento que nós entramos em quarentena, há alguns irmãos que estavam começando a caminhada e precisa de nós, irmãos. Estávamos reunidos, telefonando, falando sobre a palavra de Deus, fazendo eles entender como aquele eunuco, que não sabia, lia, mas não conseguia compreender, acaba se perdendo, né? Acaba indo a ouvir algo, ou seja, perceber das pessoas que cercam, fazendo boas coisas, ele achar que aquilo ali é importante, mas nós vivemos pela fé, e a fé em Cristo Jesus, e nos é necessário nos fortalecermos para ficarmos firmes na rocha, para que nesse momento estamos em dificuldade, podemos auxiliar uns aos outros, e como igreja, ainda em nossas casas, podemos nos esforçar para contribuir, para permanecermos na presença de Deus e sairmos com a igreja vitoriosa, porque Cristo nos prometeu e é real em nossas vidas. Irmãos, eu deixo por aqui essa parte que me coube a trazer a vocês, possamos refletir sobre isso, como aqui foi dado alguns textos, possamos ler e lembrar sobre isso, essa palavra, cuidado mútuo, a prática do amor. E a pergunta que eu deixo para que a gente fique refletindo essa semana é: tem entendido o que tem lido? Tem conseguido compreender o que tem ouvido? O que tem visto? Né? E a resposta do eunuco pode ajudar vocês, como a mim está contribuindo muito, em buscar com os anciões, com os homens responsáveis, respeitados da igreja, que conhecemos que somos firmes na fé, que pode contribuir nas nossas dúvidas, como também o pastor da igreja. Amém, irmãos? Um bom dia, um bom domingo para todos.